uma realização de um sonho, né? Uma coisa que marca muito. Eu sempre fiz uma lista, planos, né, para sua vida, para 1 ano, 2 anos, 10 anos, seja lá o que for, sempre você tem um norte. E o que é muito bacana é que hoje eu estou aqui no Egito, Cairo, e eu vou falar uma coisa, realmente é muito bacana a gente poder realizar aquilo que planeja ao longo de tantos anos. Um lugar realmente diferenciado é o Khan el-Khalili, um mercado local onde você encontra tudo que você pode imaginar do que é típico de um mercado árabe. Como, por exemplo, roupas, essências, ouro, comidas típicas e algumas outras coisas que realmente só existem por aqui e que a gente não está familiarizado, principalmente no Brasil. Coisas aí que fazem parte do dia a dia do árabe. Pessoal, uma das coisas mais comuns aqui no Egito é você encontrar essências. Para todo lugar, em todo lugar que você passa, para todo lugar que você olha, você encontra algumas essências. E o que é muito bacana? Dependendo do lugar, você consegue negociar bem, porque é típico local, né? Já falei um pouco sobre isso. Aqui tudo se negocia muito. Mas o que é muito bacana? Você pegando alguém que seja realmente alguém bom negociador e honesto, você consegue baixar bem os preços. Perfumes que são absolutamente perfeitos. Uma ação prolongada do seu perfume, ele também tem uma qualidade de não ter álcool e alguns outros princípios também de mistura que eles fazem que faz com que o perfume realmente fique muito bacana, seja muito bom, com muita qualidade. Aproveita, tá? Quando você estiver por aqui, ó, encontra essas pessoas aqui, ó. What's your name? What's your name? Ali Baba. Uma pessoa como ele que realmente negocia muito bem e que faz perfumes com essência com grande qualidade e negocia com valor justo. Agora um pouquinho mais típico aqui, com esse adereço na cabeça, se é assim que se fala, mas eu queria dar algumas dicas aí para quem vier aqui conhecer, tá? Principalmente no mercado, quando você estiver no Khan el-Khalili ou quando você estiver andando em qualquer lugar da cidade, a criminalidade comparada ao Brasil é muito baixa, mas mesmo assim é bom não arriscar. Então, os cidadãos aqui locais, tá, conversando comigo, me disseram que nos principais pontos turísticos tem muita segurança e realmente, de fato, você vê guarda armada, você vê policiais, só que é bom não sair muito desses locais, tá? Porque o Egito, assim como outros países árabes, tem um problema de conflito, tá? De cultura, de religião, de alguns outros problemas que eles enfrentam aqui há muito tempo. Então, o detalhe é você não sair muito daqueles pontos turísticos ou das rotas principais onde todo mundo circula, onde tem grande concentração de turistas, de pessoas e que os pontos são mais seguros. Pessoal, incrível. Estou conhecendo aqui uma mesquita islâmica com mais de 500 anos. Dá uma olhadinha nessas paredes. Já passou por muita coisa. Por guerras, por bombardeio, por colisões, por uma série de coisas, mas ela continua de pé. Dê uma olhada nisso daqui, ó. Dá uma olhada do tamanho dos tijolos, feito de pedra. Só por isso que essa torre continua existindo. Mas o que é muito bacana, né? É essa troca de cultura. Pessoal, agora incrível, eu tô tendo a possibilidade de conhecer uma mesquita por dentro, mas além disso, tô tendo a possibilidade de subir na torre, ela tem mais de 500 anos. Poucas pessoas já passaram por aqui ao longo dessa construção. Isso é incrível. O Egito tem muito disso, de construções que têm centenas ou milhares de anos. Mas estar numa construção que poucas pessoas já andaram, realmente é uma coisa incrível. É muito alto, muito alto. E essa é a visão que a gente tem daqui de cima.
para subir mais um pouco e eu tô no local mais alto dessa mesquita. Com o respeito absoluto que a mesquita merece, e vamos descer. Lá embaixo a gente se vê de novo. Pessoal, saindo um pouco do que é aquele lugar turístico, agora eu tô realmente andando pela parte antiga da cidade. Esse daqui também é o espaço onde eles trabalham materiais como metal. Então esse centro histórico, aqui esse lugar mais antigo da cidade, é onde os trabalhadores fazem a preparação de todo tipo de material, além do ouro. Aqui, ó, os ferramenteiros, por exemplo, preparando alguns metais que são produtos que eles comercializam aqui, aquelas urnas e outros produtos aí feitos de metal de todas as cores, metal com cor de prata, metal com cor de ouro, e muito bacana. Pessoal, e o mais importante, né, o que todo mundo gosta e gostaria de ver aqui no Egito, no Cairo, como é feito o trabalho do derretimento do ouro, de todo aquele ouro que você encontra. Muito do que é trabalhado aqui fica no Cairo, outros vão até para Dubai, para outras partes do mundo. E olha que bacana, é assim, ó, o derretimento acontece nesse tipo de forno. Uma temperatura altíssima, onde é trabalhado metal, que praticamente vira líquido, para depois ser trabalhado em todas as formas possíveis, correntes, brincos, anéis e tudo que é feito com ouro. Muito, muito bacana. Agora uma curiosidade que poucas pessoas já viram na vida: o ouro sendo trabalhado na essência puro, ele sai daqui, ó, desse pó escuro, ele é filtrado, então a pessoa encontra o ouro ali, separa, e daqui ele vai para aquelas fornalhas onde ele vai ser tratado. Impressionante, pessoal. Isso daqui é o Egito, não para o turista, pessoal. Isso é o Egito realmente para quem conhece de verdade o que é o Cairo, o que é o Egito na essência, o que realmente a gente não vê geralmente nos programas de televisão ou nos pontos turísticos que comumente a gente passa. Sensacional isso aqui, ó. Percebam, olha lá, ó, um olhinho ali, olha lá, ó. Dá pra ver os pequenos sinais ali dourados. Ó, é o ouro, olha ali, ó, puro ouro. Ó, pessoal, olha isso. Thank you. Shukran, shukran. Pessoal, os gatos, ó, tem gato pra todo lado aqui. Na verdade, o que acontece é que realmente o Egito tem muito gato. As pirâmides, que tinham muitos desenhos, porque eles sempre gostaram muito de gato, respeitavam os gatos, e muitos eram mumificados depois que morriam. Pessoal, uma outra curiosidade aqui, ó, algumas caixas que são decorativas e também usadas aqui no dia a dia dos egípcios, ó. Shukran, shukran. Pessoal, e aí como eu gosto de passar aqui no detalhe, para você que não teve oportunidade, por exemplo, ou que você que já veio para o Egito, ou que você nunca veio, então não precisa nem vir nessa parte que eu já vou te contar tudo, ó. Essas caixas decorativas, ó, são feitas de madrepérola. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso daqui, impressionante, ó. É muito bonito, né? Olha a cor disso, o brilho. E aí ele vai usar onde isso? No detalhe da caixa. Dá uma olhada aqui, ó. São os pequenos detalhes que são feitos de madrepérola. Eu gosto sempre de falar que se você não for no lugar, não visitar a cidade de verdade, onde as pessoas moram, e não comer uma comida de verdade, típica local, você não visitou o lugar. E aqui, ó, estou experimentando uma comida típica. Sensacional. Pessoal, outra experiência incrível. Existe a possibilidade de você conhecer onde está enterrado o líder dessa mesquita. Então, muito, muito interessante. De novo, mais uma possibilidade incrível de conhecer um pouco da cultura desse país. Não é possível também entrar, caminhar ou simplesmente falar aqui no momento religioso deles. Muito, muito interessante, mais uma experiência que realmente valeu aqui a viagem. Espero que vocês tenham gostado e que quem tem essa curiosidade venha também conhecer, ou que tenha servido para quem nunca for vir, para que possa ter conhecido aqui, ó, um pouquinho do que eu trago para você, sem necessidade de 12, 13 ou 14 horas de viagem. Um dos poços mais antigos e muito profundo e também muito longo.
Incrível. Uma construção antiga. Pessoal, no vídeo anterior que eu estava mostrando ali o pessoal fabricando, olha aqui, ó, a qualidade do trabalho final. Depois que eles realizam o trabalho, ó, vira isso aqui. Pessoal, esse é o trabalho final, ó, do nosso amigo lá que trabalha com madrepérola. Olha a qualidade, olha o detalhe do que ele faz. Olha aqui as opções, ó, que geralmente você vai encontrar nas lojas aqui egípcias. São muitas e muitas opções aqui de presentes, ó. Mais uma experiência, não só comida, mas também a bebida típica daqui, ó. Isso é um suco. Não me pergunte o que é isso, pois eu vou tentar colocar a descrição aí, mas é uma fruta egípcia. Muito bacana aqui. E eles ficam em toda parte aqui, ó. Pessoal, continuando aqui essas explicações e filmes sobre o Egito, aqui diretamente aí do Cairo, ó, falar um pouquinho dessa loucura máxima que é o trânsito. Primeiro, é isso aí, ó. Olha o que tá acontecendo. É tipo insano, pessoal. Aqui, assim, não tem regra, não tem lei de trânsito, não tem faixa, não tem semáforo. Aqui o pessoal se joga na frente, anda e vença aquele que jogar primeiro, que o carro seja mais forte para aguentar os impactos. Detalhe, todos os carros aqui basicamente tem algum tipo de batida. Tem crepe por aqui também, ó. Egito, Cairo, tem um crepezinho. Olha o tamanho do crepe, né? Olha o que tem de recheio aqui dentro, ó. Pessoal, e uma feira no Egito, como seria? Tá aqui, ó. Eu mostro pra você. Aí, ó. Algumas bijuterias encontradas aqui. Os gatinhos de sempre, pessoal. Olha lá, ó. Os bichanos estão sempre na área. Muitas e muitas aqui opções de fruta. O preço, para vocês terem ideia, quando você lê ali 10 libras egípcias, mais ou menos R$3. Então, R$3, 10 libras egípcias. Então, o preço aqui pra gente compensa, porque o real é super valorizado. Pô, olha aí, em algum lugar no mundo o real é super valorizado. Aqui no Egito é assim. Fiquem com mais um pouco aí de imagem, ó. Assim como acontece em alguns grandes mercados de frutas das principais cidades do Brasil, você pode experimentar algumas frutas aqui. Foi bem interessante ver essa possibilidade de experimentar uma coisa ou outra, foi bem legal. E no final das contas, a pessoa ainda falou, o vendedor, que gostava muito do Brasil e queria morar lá. Foi bem bacana aqui a experiência também da feira. Um abraço aí. Dá uma olhada nisso. Esse chocolate, ele parece pedra, ó. É muito diferente. E pra você, ó, que passar aqui pelo Cairo ou passar por alguma cidade do Egito, não pode deixar de experimentar, ó. Pessoal, e essa experiência aqui, ó? Um cafezinho de uma marca que é bem conhecida aqui na rua. Muito legal, ó. Quais são os planos que você tem para sua vida? Quais são as suas principais metas e ambições? O que é aquilo que você sonhava quando era criança? E o que você já realizou? Ou o que você ainda pretende realizar? Hoje eu tô aqui, no Egito, no Cairo, do lado das pirâmides. Esse topo aí de cima, da pirâmide de Gizé, era o topo da minha lista de sonhos para realizar. E hoje isso está acontecendo. Obrigado, Deus. Obrigado realmente. Isso é muito bacana. Muito legal eu poder dizer que realizei de conhecer todos os lugares onde eu quis conhecer desse planeta. Muito bacana isso. Como eu falo para todo mundo, a gente não pode ficar sem planos, sem sonhos. Então, a partir de agora, óbvio que eu vou começar a criar uma outra lista. Mas a minha lista de realização de vida, inclusive não só lugares, não só cidades, não só pontos turísticos, mas muitas coisas que eu tinha, praticamente todas eu realizei. Mas realmente essa daqui, estar no Egito, do lado da pirâmide, era um sonho de criança. Então, o que eu falo, o que eu geralmente ajudo as pessoas a realizarem, eu tenho que dar o exemplo, e eu realizei. Muito bacana, muito legal estar aqui.
Pedro, Gabriel, agora curiosidades aí. Eu tô falando Pedro e Gabriel porque são os meus filhos para criança. Muito interessante algumas coisas para falar sobre as pirâmides e coisas que muita gente não sabe, inclusive pessoas que já vieram aqui, turistas e até alguns cidadãos. Primeiro, essa pirâmide, ela tem 149 metros de altura. Mas e para baixo? E aqui no chão? Quanto você acha que tem de profundidade as construções ou os túneis abaixo dessa pirâmide? 250 metros, isso é impressionante, né? E detalhe, tá? Esses blocos aí, esses que são muito pesados, eles têm de 1,5 toneladas até 50 toneladas. As maiores pedras, geralmente, você coloca onde quando você vai fazer uma construção? Na parte de baixo, para fazer uma base, não é isso? Não, aqui é o contrário. As maiores pedras estão lá em cima. São curiosidades incríveis, mas tem um pouquinho mais além disso. Está 100% alinhada com os pontos cardeais, com leste-oeste, norte-sul. Muito, muito interessante. Mais algumas curiosidades aqui. Por que existiam as pirâmides? Simplesmente porque era uma tumba funerária. E acreditava-se que depois que os faraós fossem enterrados, eles poderiam retornar à vida. O seu espírito poderia seguir e reencontrar a possibilidade de vida eterna. Agora aqui, ó, andando na pirâmide. Colocando a mão em uma pedrinha com mais de 3.000 anos, ó, antes de Cristo. São 5.000 anos aqui. Impressionante. Sensacional mesmo. Incrível. Realmente é impressionante aqui a construção por dentro. Então, quando a gente fala as pirâmides de Gizé, que a gente quer falar as pirâmides de Giza, significa as pirâmides da região onde ficam as pirâmides. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. E aí é comum você falar pirâmide de Gizé, pirâmide de X, Y, Z, não importa o nome. Mas o importante é Giza, que é na Giza, é a região onde ficam as pirâmides. E essa daqui, por exemplo, tem nome. É Pirâmide de Quéops. Aí cada pirâmide tem o nome do seu imperador que foi enterrado. Essa daqui, no caso, no fundo, Quéops. Você tem ideia quantas esposas o primeiro faraó teve? 365 mulheres. Na verdade, uma para cada dia do ano. Agora imagina, são 365 sogras. Pode perceber que tem algumas pirâmides menores ao fundo ali. Essas pirâmides menores, elas eram feitas, primeiro, né, uma que é um pouco maior para o neto do faraó, faraó Quéops. E as outras 3 pirâmides menores são para as esposas do faraó. Mais uma dica, muito importante, pessoal. Aqui é comum, no mundo árabe, a negociação de valores. Isso é muito comum, é cultural, então faça. Eu saí, só para você ter uma ideia, desse turbantezinho aqui, que ele queria me vender para usar enquanto eu iria caminhar aqui com o camelo, com a vista ali das pirâmides do fundo. Ele queria cobrar $30. Caiu para 25. Eu falei, nunca! Primeiro que eu não vou comprar isso, que no Brasil não dá para usar um turbante, meu amigo. Muito quente, a cultura é outra. No final das contas, caiu para $5. Então, atenção brasileiros, cuidado, pessoal. Quando vierem para cá, você precisa barganhar. Ou você vai gastar muito dinheiro à toa. E dinheiro não aceita desaforo. Precisa ficar um pouco esperto quando vier aqui, principalmente na questão de roupa, tá? Pessoal, a roupa precisa ser muito confortável. O seu sapato, tênis, tem que ser muito bom, porque você anda muito. E dá uma olhada aqui, ó, no terreno. Se você for somente no ponto turístico, chegar, entrar na pirâmide e sair, ok. Mas se você for fazer qualquer passeio, como por exemplo onde eu tô aqui, ó, em cima do camelo, ou se você for caminhar, principalmente aqui da região onde ficam as principais pirâmides, porque tem muitas espalhadas por aí, você precisa ter roupa confortável. Tem que saber muito bem quando você vem. A melhor época tá é de novembro até março, porque senão você pode dançar, principalmente com o calor, com as tempestades de areia, que é uma coisa muito problemática. Curiosidade agora para crianças, ó. Você, Pedro, você, Gabriel, tá aqui, ó. Vou falar um pouquinho da esfinge. Essa escultura que algumas pessoas por aqui dizem que é a primeira do planeta, feita há 7.000 anos atrás. A esfinge tem a cabeça de humano e ela tem o corpo de leão. Por quê? Cabeça de humano, inteligência. E o corpo do leão, a força. Ela tem 27 metros de altura. Dizem que a barba que ela tinha arrancaram, mas não é verdade. Ela foi desgastada com o tempo. E depois eu volto aí com mais curiosidades aqui.
Você já deve ter ouvido a respeito do papiro, uma das primeiras formas de registro que os egípcios usavam para contar a sua história. Sim, como se fosse um papel. Essa planta que está na mão aí, dessa pessoa que está mostrando algumas das reproduções que eram na antiguidade realizadas no papiro, é a planta que é usada para formar esse papel, através de um processo de colocar na água e depois de secagem, como ele está mostrando. Assim era feito o primeiro papel da antiguidade egípcia. Ficava dessa forma aí, ó. Uma curiosidade, essa é muito interessante. Acontece muito acidente aqui no Egito o tempo todo, porque o trânsito realmente é inacreditável, tá? Não dá nem para explicar muito como é. Aqui eles falam que os carros andam como serpentes, que não existe linha. Linha aqui não tem nem imaginária no chão, no asfalto. E eles andam para todo lado. E quando acontece o acidente, a desculpa que os egípcios usam é que eles estavam rezando. Então eles falam, ah, não, eu estava rezando, estava pedindo por dinheiro para minha família e eu não vi. E aí a pessoa fala, ah, então tá bom, pode ir embora, pode ir embora. E acaba aí o problema. Pô, imagina se essa moda pega no Brasil, hein? Se todo mundo que bate fala, ó, eu tava rezando, desculpa aí, deixa eu ir embora. Pra quem não conhece, ó, chazinho de hibisco. Dizem que faz muito bem isso aqui pro corpo, tá? Principalmente pra controlar a pressão. Pessoal, nem tudo é deserto aqui no Egito. Te mostrar, todo mundo conhece a expressão, né, lençóis egípcios, aquele famoso lençol macio que a gente conhece pela quantidade de fios. Então, vamos olhar. Isso daqui é o mundo, esse é o mundo egípcio dos lençóis, das toalhas, de tudo fabricado com os melhores fios conhecidos do mundo. E como ficam as mulheres aqui, as mulheres, por exemplo, brasileiras que vêm pra cá, nos pontos turísticos, é comum elas usarem roupas como a gente usa no Brasil, mas isso vai chamar muita atenção das pessoas aqui. Então cuidado com isso, porque dependendo da roupa que você usa, você vai ser vista, notada, e algumas crianças ou pessoas vão querer até tirar foto com você. A grande sacada é no dia a dia e nas ruas, com circulação das pessoas, tende a usar roupas mais fechadas. As mulheres cobrem o corpo inteiro, inclusive até a canela. E não necessariamente você precisa, mas elas cobrem também o cabelo. Se você deixar o seu cabelo aparente, vai acabar chamando a atenção de homens e de mulheres, por curiosidade muitas vezes. Pessoal, agora o mais importante de tudo, o que você acharia de conhecer a cidade mais antiga do mundo? Saqqara, isso mesmo. Essa é a localização da cidade a cidade conhecida mais antiga do planeta. Pessoal, isso daqui, ó, era feito à mão e não tem cimento. Dá uma olhada nessa primeira construção, a primeira capital conhecida do planeta. Eram blocos encaixados, ó, sem cimento. Impressionante. Mora o techo com tronco de palmeiras. Incrível, hein? A festa do Hatshepsut. Hatshepsut. Já ouviu falar nisso? Óbvio que não. Ou a maioria das pessoas não. Hatshepsut significa festa aberta. Era esse espaço aqui, ó. Na verdade, a festa acontecia nesse espaço aberto. Está muito próximo ali da pirâmide. E o que acontecia aqui? Acontecia um evento onde o faraó lutava pelado contra um touro. Sim, pessoal, vocês já devem ter visto isso aí da internet. Ele ficava nu e corria atrás do touro. Aí o touro também podia correr atrás dele. Se ele conseguisse vencer o touro, ele era uma pessoa capaz de ficar mais 30 anos para governar o seu império. Isso, é uma cor original, ó, pintada há 3.000 anos atrás. Essa é a história de como eles atravessaram o rio. É uma parte da história representada como se fosse um livro na parede. Então Chavan contou aqui que eles colocavam um filhote, obviamente a mãe seguia e toda a boiada seguia atrás. Isso daqui é uma história contada na parede. É isso que eles faziam, eles registravam partes aí do seu cotidiano, da sua vida na parede. Olha a cor de novo aqui, ó. Hieroglifo. Como você pode ler isso? Muitas pessoas sabem, tá? Que é possível ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e de cima para baixo. É estranho, né? A gente está acostumado só a escrever da esquerda para a direita, mas é assim que funciona. Mas eu vou dar uma dica, essa é extraordinária.
você olha algum pássaro, você encontra um pássaro, Em cima. por exemplo aqui em cima, um pássaro, o bico dele está para esse lado, então ele mostra qual é o lado que você precisa começar. Se o bico está para a direita, como aqui, ó, você começa da direita para a esquerda. Exato. A partir de agora, vocês sabem ler hieroglifo, então por favor, traduza aí para mim. Tá. Mais um detalhe aqui sobre o Egito, pessoal, não toque nas mulheres. Existe uma questão de respeito religioso e até o casamento, para você ter ideia, elas não encostam no namorado e nem o namorado encosta nela. Isso é um ato proibido aqui na cultura muçulmana. Então, não só muçulmano, mas todos os egípcios, independente da religião, até os seguidores do cristianismo, não fazem isso. Então, muito respeito quando estiver aqui, porque não encoste nas mulheres, porque elas também não encostarão em você. É assim, é uma questão de respeito aqui no país. A pirâmide vermelha. E por que vermelha? Porque as pedras que foram usadas na construção, elas têm esse tom avermelhado. Detalhe, quem é esse daqui? É o pai de Quéops. Muita gente conhece, né, a pirâmide de Quéops e acha que ela é a principal, mas na verdade essa pirâmide veio antes. Ela está do lado aqui de uma outra pirâmide, que também é bem conhecida, daqui a pouco eu vou explicar sobre ela, que é uma pirâmide curvada, mas muito interessante isso daqui. É uma construção onde você consegue entrar e ver os detalhes das tumbas funerárias muito mais com detalhes do que da própria pirâmide de Quéops, que é uma das mais conhecidas e mais visitadas. Porque aqui a construção ela mostra por dentro formas de pirâmide internamente, com blocos de rocha inteiros com muito mais detalhes. Logo mostro aqui. Esse é o detalhe aqui, ó. A rocha é avermelhada. Esse é o motivo da pirâmide ser conhecida como a pirâmide vermelha. Pessoal, agora a entrada aqui, ó, da pirâmide vermelha. Realmente é incrível. Dá uma olhadinha. É apertado aqui, para quem tem algum problema de claustrofobia, não venha, mas é bem tranquilo, tá? É iluminado. Um tempinho de descida, tá? Você não pode descer rápido porque não dá pra você se segurar muito bem, o lugar é apertado e a descida é íngreme. Mas realmente é uma experiência bacana. Só que tem um detalhe, tá? Que é importante falar. Aqui tem um cheiro muito forte. Pra quem tem problema com isso também, evita descer, tá? É um cheiro de amônia que o pessoal costuma dizer, provavelmente para preservar o que existe aqui embaixo. Essa é a visão aqui de dentro da pirâmide vermelha. E aqui, pessoal, a parte onde ficava o sarcófago, ó. Essa é a área principal. Mais uma câmara. E ela tem esses buracos aqui embaixo, porque ao longo do tempo as pessoas iam cavando para tentar encontrar alguma coisa do que era colocado junto com o caixão. Por exemplo, o ouro. Detalhe da pirâmide vermelha, ó. Isso pouca gente já viu. E muitas pessoas que já passaram aqui pela pirâmide passam no lugar onde os turistas costumam passar, né, que é a passagem ali da entrada, e não veem os detalhes aqui das rochas. Então eu mostro pra você, ó. Com o tempo, essas rochas sofreram um desgaste, ó. Depois, óbvio, de 3, 4 mil anos, quem é que fica inteiro, né? Mas olha lá, ó. Pessoal, parar. Não tem como passar no Egito sem experimentar isso daqui, ó. Em algumas estradas você tem as pessoas vendendo, como acontece no Brasil, geralmente vendendo alguma coisa que é típico local. Aqui tem essa fruta, isso é sensacional. Essa é a parte aqui, ó, de dentro dela, perfeito. Pessoal, mais uma curiosidade aqui sobre comida, tá? Você não consegue identificar números e nem o que está escrito, obviamente. Tudo aqui em árabe. Se alguma coisa tiver vencida, dançou, tá? Então, muito cuidado onde você compra seus alimentos aí para consumir. Mais uma dica aí para você. E agora o Museu do Cairo. É o Museu do Egito. Esse museu que é impossível, né? Você passar pelo Cairo, passar pelo Egito e não conhecer. Isso aqui, ó. Passar um pouquinho para vocês de tantos milhares de anos de história que nós temos aqui. E é impressionante, de novo, tá? Essa palavra eu repito muitas vezes porque realmente impressiona a quantidade de história, a quantidade de objetos. A quantidade de detalhes que você tem aqui sobre esse universo do mundo egípcio. Isso daqui, para quem não conhece, claro, né, são as tumbas, os sarcófagos que ficavam dentro das tumbas. Geralmente eram encontrados dentro de pirâmides ou abaixo das pirâmides, geralmente.
e ficavam ali os corpos, principalmente dos faraós ou funcionários com cargo alto, né, dentro das dinastias, feitos de diversos materiais, ó. Você pode encontrar de pedra, como também você pode encontrar feito de madeira e até feito de barro. Realmente é muito bacana isso daqui. Contava um pouco da vida dessa pessoa. Então muitas vezes você encontrava aqui a quantidade de filhos que ele tinha, as posses, aquelas coisas que ele conquistou na vida. Então, por exemplo, quem foi ele em relação a conquistas, ou o que ele possuía, por exemplo, quantos camelos, vacas, animais de estimação, ou fatos importantes da vida dessa pessoa. Tudo era descrito através aqui, ó, desses símbolos que ficavam do lado de fora do sarcófago. Pessoal, esse é Ramsés III. Essa figura aqui, ó, representa um dos mais conhecidos faraós do Egito. Pessoal, o mais comum no Antigo Egito eram as pessoas terem gatos, tá? Normalmente eles tinham gato. Mas o que acontece? Tem uma questão que algumas pessoas tinham cachorros também. Eles usavam até os cachorros para caçar. Mas o que é bacana? E aqui, ó, é representado isso, tá? Ó. Quando tinha o desenho de um cachorro, por exemplo, isso daqui é a tampa de um sarcófago, ó. Significava muitas vezes que essa pessoa aqui possuía cachorros, mas a curiosidade que eu gosto de trazer coisa diferente é que se a pessoa tivesse um cachorro e ele morresse, a pessoa se depilava inteirinha, todos os pelos, cabelo, braço, perna, tudo se depilava para poder homenagear a morte desse cachorro. Então, se um cachorro morresse na família, toda a família cortava todos os pelos para homenagear esse cachorro. Olha que coisa, para dizer que é um sentimento pela perda desse animal. Incrível, né? O gato já não. Quando morria o gato não tinha isso. E algumas vezes eles mumificavam também o cachorro, assim como mumificavam todos os outros animais da família que falecessem. Por isso que era comum encontrar do lado dos sarcófagos os cachorros mumificados, os gatos mumificados, os animais, os pássaros, seja lá o que for o que eles tivessem. Se bem que cachorro era mais raro encontrar, mas gato, nossa, como tinha gato mumificado naquela época. Pessoal, e aqui mais uma esfinge, olha lá. Cabeça de humano, inteligência, e o corpo de leão, que significa a força. Mais uma curiosidade aqui, agora falando do museu. Tem muita história aqui, para todo lado você só vê história. Agora, isso é bacana. Vocês imaginam o que seria o mundo sem agricultura? O que seria o mundo sem a possibilidade do comércio, por exemplo, da alimentação, do alimento que a gente consome, que a gente compra em supermercado, em padaria, seja lá onde for? Ia ser bem difícil, né? Então, próximo de 1650 a.C., os egípcios fizeram grandes transformações na área da agricultura, fazendo os canais de irrigação. Pessoal, em 1650 a.C. Realmente, eles tinham um poder de inovação que era fantástico, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito bacana, o restauro das peças aqui do museu. E isso é uma coisa que é feita num detalhe, feito com pincéis, por profissionais altamente competentes. Somente eles podem mexer e tocar nessas peças. E eles fazem um processo de reparo realmente que deixa como se a peça praticamente tivesse acabado de ser feita há milhares e milhares de anos atrás. Acompanha ali a limpeza, algumas vezes a restauração de cor. É um capricho realmente, que é feito centímetro a centímetro de cada peça. E é claro que as tampas aqui de sarcófagos, ó, tem muita tampa de sarcófago, assim como o próprio sarcófago inteiro aqui. E até representações das tumbas que ficavam dentro das pirâmides. Aqui, pessoal, detalhe, ó, de um sarcófago feito de madeira, ó. Então aqui já com
um pouco de deterioração, óbvio, pelo tempo, se bem que é conservadíssimo, né, para alguma coisa que tem milhares de anos, mas um dos materiais que eles usavam. Então, além de pedra, usavam, por exemplo, aqui a madeira. Detalhes e detalhes de uma vida inteira, representado aqui por símbolos desenhados na tampa do sarcófago. E era assim que eles deixavam eternizado todos os momentos que essa pessoa, né, viveu. Tem detalhes aí da vida da pessoa, só que em relevo. Percebam, a grande maioria dos detalhes era entalhado, era desenhado ou entalhado. E aqui, na verdade, fizeram em relevo. Pessoal, uma visão aqui de cima, ó, no Museu do Cairo. Uma visão melhor, que você consegue ter um pouco mais de noção do que tem aqui dentro, de quantidade de peças, de espaço e do que é o ambiente aqui. Primeiros vidros fabricados no mundo. Isso são amostras dos primeiros vidros encontrados no planeta. E esse daqui eu tenho certeza que você já viu em algum filme. E vamos para a expressão até que a morte não nos separe. Tá aqui, ó, marido e esposa, ó, lado a lado. Como vocês acham que era uma foto no 2º século depois de Cristo? É isso aí, ó. Aqui é a representação de uma foto de 2 irmãos. Pessoal, reservem muito tempo para esse museu, tá? É muita coisa, muita informação. Muitas peças para você ver. Você precisa de muito tempo, dedicar muito tempo, ou então mais do que um dia para poder conhecer isso daqui. Aqui uma seção dos papiros. Os papiros, alguns dos mais antigos encontrados no planeta. Vamos lá, vou mostrar um pouquinho de imagem para você. Pessoal, olha aí, ó, os tênis e sapatos, os pisantes da época, ó. Pessoal, para quem tem curiosidade aqui, ó, da parte de como era feito a cobertura de ouro nas peças dos egípcios, ó, dá para ver uma parte ali desgastada. Ó. Olha a grossura, ó, dessa camada, desse folhado que eles colocavam na madeira. Aqui atrás, ó, vocês podem perceber ali, ó, Tutankhamon, tá? Aqui, toda aquela sala ali dentro tem as partes de tudo que foi encontrado na tumba de Tutankhamon. É a parte mais importante para algumas pessoas aqui do museu, e ali tem muito ouro, mas muito ouro mesmo. A cobertura da tampa do sarcófago de Tutankhamon tem uma camada de ouro tão grande que, se você tirasse, eles dizem que fariam várias barras de ouro. Olha, é uma experiência realmente única. Você precisa vir para o Cairo, ou você que venha para o Cairo precisa conhecer essa parte aqui, que é a parte que tem os artefatos encontrados de Tutankhamon. O corpo dele, a múmia de Tutankhamon, não está aqui, está em Luxor, mas a maior parte daquilo que as pessoas consideram importante, e principalmente aquela figura, né, do rosto de Tutankhamon, que é usado em decoração de muitos lugares aqui no Egito, e também como peças, principalmente para mulheres, como peças como pingentes de ouro para colocar em correntes ou para colocar em pulseiras. Elas representam o que está ali dentro, que é esse rosto de Tutankhamon feito em ouro.